ordem versus seita. Isso daí é outra coisa que deixa a galera aí com certa dúvida, tá? Vamos pensar direitinho aí. O que diferencia uma ordem de uma seita? Já parou pra pensar? Ah, eu faço parte da Ordem dos Templários. Eu faço parte da. Esqueci o nome do cara lá, da fazenda lá. Do Ministério da Fazenda, Fernando É, Haddad. o pastor. O pastor coisado lá que levou 60 pessoas a se descoisar. Pastor Jim Jim Jones. Jones, esse mesmo. Jonestown. Marcelo é o cara que sabe as coisas. Eu acompanho todos os malucos, eu acompanho. Então, assim, a primeira coisa quando a gente vai fazer de análise por cima, né, do que é uma ordem, uma seita, é você pensar nessa definição, cara. Até que ponto você usa a palavra ordem, que é o que as pessoas geralmente aceitam por associar uma coisa respeitável, e até que ponto você vai passar a usar a palavra seita, que é uma coisa que já remete ao fanatismo. A gente associa exatamente por causa da palavra ordem, que é uma coisa mais ordeira, disciplinada. A gente imagina que existe uma hierarquia, existe um propósito aceitável. E quando a gente fala da seita, a gente já pensa numa coisa meio com uma lógica própria, ligada aí à devoção e obediência cega. Então, quando você está trabalhando nisso, você vai ter que dosar a partir do significado. E aí, quando você definiu o que você quer, o que você está analisando, o que você está definindo, porque a gente está, logicamente, aqui tratando de conceitos pejorativos, mundanos e totalmente é, casuais, né? E quando você definir isso daí, você vai ter que definir, identificar qual é a motivação dessas organizações. Porque, como a gente está falando do revelado e do oculto, normalmente a ordem tende a ter bem claro qual é a sua motivação. O porquê ela existe e o que ela quer atingir. E as seitas, normalmente, você não tem isso muito claro. E às vezes as seitas fazem uma definição externa para que todos que conheçam ou ouçam falar dela, né, tenham esse conhecimento, e uma interna que vai além ou vai além do que é externo ou o que vai contradizer o que é externo. E aí você já vai começar a entrar nesse terreno nebuloso de mas eu não posso ter uma ordem maligna? Eu não posso ter uma seita benigna? Então, quando a gente vai tratar esses dois assuntos, é muito mais um componente de lore para que você adote na sua campanha do que realmente uma. Eu perdi a palavra, mas é muito mais um conceito de lore do que um conceito de mecânica, um conceito de funcionamento de cenário, um conceito de funcionamento de personagem, tá? Principalmente porque quando você trata de pessoas seguindo dogmas, que foi o que o MH falou aqui no chat, as pessoas estão seguindo dogmas, ela acredita que isso seja um caminho verdadeiro. Então, uma ordem e uma seita, elas partilham basicamente de uma determinada fé. Não precisa ser uma fé religiosa, mas é uma fé que guia a um conceito. Acredito que algo seja certo. Acredito que nós temos um determinado objetivo, uma determinada missão no mundo. E aí você vai ter que, a partir desses princípios, começar a definir a sua. Eu já utilizei ordens e seitas em cenários de diversas maneiras. No Eras existem duas ordens antagônicas e permanentes, que elas são, entre aspas, né, secretas, mas geralmente quando os personagens têm muita influência política ou militar, eles acabam conhecendo essas ordens. Que uma chama-se a Ordem de Envir, que é uma ordem de guerreiros. Eles treinam, eles montam exércitos próprios e eles meio que definiram que a função deles é equilibrar o cenário.
eles tendem a combater os excessos, sejam eles de qualquer tipo de excesso. Então, geralmente eles atuam em guerras, eles atuam protegendo certas regiões, eles atuam desbravando terrenos selvagens, eles basicamente são fanáticos para caçar criaturas destruidoras como dragões e monstros com poder elevado. E eles se empenham muito nisso, ganhando grana de quem contrata seus serviços para proteção e tentando se associar a nações e personagens de tendência leal. A outra ordem é uma sociedade secreta chamada Sociedade Secreta de Aigol, que é uma sociedade de conjuradores, cujo o principal objetivo é obter conhecimento. Eles querem desenvolver novas magias e para isso eles vão atrás de quem tem poderes especiais ou conjurações. A Ordem de Envir é inimiga da Sociedade de Aigol. A Sociedade de Aigol não tá nem aí com a Ordem de Envir. Porque a Ordem de Envir vê na busca de conhecimento desenfreado da outra ordem uma chance de desequilíbrio. Porque a pessoa que quer conhecimento de magia, para eles, na verdade, quer poder. E quem quer poder quer usar para desequilibrar, quer tomar para si. Então existe essa dicotomia aí no cenário. Quando eu desenvolvi isso daí, eu pensei seriamente em transformar a Sociedade de Aigol em uma seita. Por quê? Porque ela tem dogmas muito rígidos. É um esquema de mestre e aprendiz, bem parecido com Siths, aliás. Só que eles não têm exclusividade. Porque o mestre tende a não ter mais de um aprendiz simultaneamente, para concentrar ali o aprendizado. É uma espécie de pirâmide também, porque o mestre ele não deixa de ser aprendiz do mestre dele, então existe uma cadeia hierárquica ali bem desenvolvida, e eles têm os rituais de iniciação, eles têm os rituais de ordenamento deles, onde eles passam por um processo bem detalhado, complicado e bem sofrido, onde um ritual é realizado e todos os participantes da Sociedade de Aigol conseguem se identificar. Então eles sentem quando uma pessoa faz parte do grupo ou não. Lógico, tem como fajutar isso daí, tem como esconder isso daí, mas eles meio que pressentem. Então, se eles chegam para a pessoa e a pessoa tem o arrepio do Homem-Aranha, ele sabe que ali tem alguém e ele só concentrar e prestar atenção e ele vai ver, vai conseguir identificar quem que é e ele vai conseguir identificar se na linha hierárquica essa pessoa está acima ou abaixo dele. Então ele tem essa característica. Mas por que não virou uma seita? Porque não é um dogma, não é uma coisa restrita, não é uma coisa que obriga ou faz isso ou não vai para frente. Eles são livres entre si, eles funcionam em células, eles funcionam na dinâmica mestre e aprendiz. Então eles não têm nenhum controle central que faça esse ordenamento entre eles, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, eles produzem conhecimento. Então, o mestre ajuda o aprendiz a pesquisar. Quando ele acha uma coisa nova, eles trabalham em conjunto para desenvolver um conhecimento que pode ser distribuído. E quando eles distribuem, eles passam isso para cima. Eles passam isso para o mestre superior deles. O mestre tem outros aprendizes, então ele pode passar adiante para baixo, para outro ramo, ou para cima para o mestre dele. Então eles têm um conhecimento ramificado. E isso daí não dá para você fazer com uma estrutura de seita. Não é uma crença, não é um fanatismo. Então é mais uma organização mesmo, de pesquisa até. Foi por isso que eu não coloquei. Mas existem seitas que eu fiz no cenário, já passando para o lado de fanatismo. Então, com essa visão bem ampla aqui, eu estava querendo mais era indicar usos para esses dois tipos de elementos, porque você vai enfrentar muito
muito preconceito do personagem, não preconceito de discriminação, tá? É o preconceito de acordo com os termos que você usar e a função narrativa. Então, como a ordem, ela geralmente é colocada como harmonia, como organização, e aceita como doutrinação e fanatismo, eu falo para vocês diferenciarem bastante aí e pensar nos elementos individuais delas para caracterizar da maneira que você quer. Dogmas, regras, estrutura de rituais, a tradição que cada uma tem, mas principalmente o objetivo que você vai escolher para utilizar esse tipo de ferramenta para o seu cenário, para sua história. Um bom exemplo de que fanatismo não é uma coisa restrita, ou de que, enfim, de que varia muito de acordo com o que fala, é no Mandaloriano, né? Uhum. Quando você assiste o Mandaloriano, tô dando spoiler da primeira temporada, foda-se. Oh, meu Deus. Pois é. O que a gente tinha de ideia sobre o que eram os Mandalorianos até o surgimento da série é o Boba Fett. Sim. E que não tem tanta informação assim nos filmes. Mas o que você tinha de informação eles não tiram o capacete, nunca. O Mandaloriano nunca tira seu capacete. E não sei o quê. E aí, quando você vai no Mandaloriano, o que os caras vão falar? Então, na verdade, isso não é uma coisa de todo mundo. Não é todo mundo que é um Mandaloriano, porque Mandaloriano é quem nasce no planeta de Mandalorian. Não é todo mundo que é assim. Existe um grupo específico de doidinhos que é assim. Bem doidinhos. Entendeu? E aí, então assim, eles são uma ordem. Eles se veem como uma ordem. E o resto da sociedade inteira viu os caras como uma seita. Porque essa separação que o Vermelho falou, eu acho que é a parte crítica. Quando você fala em ordens, por exemplo, no mundo real, eu acho que a primeira ordem que me vem à cabeça é a Ordem dos Templários. Que era extremamente fanática. Que era extremamente fanatizada. Né? A base dos exércitos cruzados eram os Templários. Era a galera que falava, não, vamos... A gente vai morrer por Cristo lá tentando tomar Jerusalém de volta. Entendeu? Então, assim, a diferença crítica, eu acho que é aquilo que o Vermelho falou, de a ordem tem um motivo. Não é um motivo, a ordem tem um objetivo. As ordens são criadas com um objetivo. Então, uma ordem é criada para... por isso que ordem no mundo de fantasia normalmente é tipo a ordem de paladinos. Por quê? Porque o paladino ele tem um objetivo, ele vai defender, ele vai destruir os adversários da religião, ele vai destruir um grupo específico, ele é criado para fazer alguma coisa. Então a Ordem dos Templários é criada para aquilo, então ela tem um objetivo. A seita, normalmente, ela é uma consequência. A seita é um secto, é a mesma origem de palavra, é um secto, é um fragmento. Então é muito comum que a seita ela surja por um motivo, mas não com um objetivo. Ela surge porque algo aconteceu e gerou uma seita. Então, normalmente a seita não é criada. Você não cria uma seita. Você tem um grupo de pessoas que pensa de uma maneira e, eventualmente, aquele grupo passa a ser visto como uma seita. A gente vai falar mais tarde sobre essa diferença de religião e tal, mas esse é um ponto relevante, né? De que você... se você quiser pensar do ponto de vista de Lord World Building, foca nisso, assim, não sei se isso aqui vai ser uma ordem ou vai ser uma seita. Depende. Eles foram criados pela religião, ou pelos devotos, ou pelos seguidores de uma causa, com um objetivo específico, é mais provável que seja uma ordem. Eles surgiram por causa de uma outra interpretação de um texto sagrado, ou por causa de alguma coisa nessa linha, algo mudou e isso gerou um grupo que se separa do restante, ele é uma seita. Mas essa lógica de origem é talvez o ponto mais crítico, eu acho, para você fazer essa separação, pelo menos no universo de fantasia. Aqui num papo com o Skyrim, falando sobre esse tema, quando o Marcelo falou dos Mandalorianos, e lá é o olho de não sei o que, eu esqueci o nome dessa seita deles lá. Quem assistiu Clone Wars, aquela série animada da Cartoon, tem praticamente uma temporada inteira que é só relacionado a isso. Eles mostram certinho como é que funciona isso daí, como é que ela interfere,
como é que é o ponto de vista deles e tal, e eles chegam ao poder de Mandalor através de um golpe e tudo mais. E é bem legal a história, pra falar a verdade. Tem tudo na Disney, é o Skyrim fala, É, tem tudo na Disney. chama Filhos, Children of the Watch, Isso. o grupo. Eles têm um Eu não sei como é que apelido, é ficou o em olho de não sei português. o que, eles têm um apelido também. Ah, aí eu já não sei. Mas o nome original era Children of the Watch, que é E, o pessoal que segue o caminho de Mandalor. e The é, way, this is the way. The e way This of is the Mandalore. way. E aí, no final, eles acabam associando até com o Darth Maul lá e E virou uma zona, mas virou a enfim. zona.